Palmeiras e Boca Juniors é a maior freguesia da história da Libertadores da América. Além do título conquistado em 2000 no Morumbi, o Boca conseguiu outras 3 classificações em semifinais e todas elas foram na casa do Palmeiras. E eu falo sem medo nenhum de estar cometendo uma injustiça, que o Palmeiras só entrou em campo em 45 dos 180 minutos dessa última decisão, essa eliminação mais recente. Isso fica completamente escancarado quando a gente olha esses números aqui. Só considerando o segundo tempo da partida de volta, o Palmeiras teve mais do que o dobro de finalizações, considerando os outros 3 tempos, os 2 na Bombonera e o primeiro do jogo no Allianz Parque. Ou seja, o Abel sim tinha um plano, ele sempre tem um plano. Só que tem uma coisa que eu e você a gente tem que combinar aqui: ele deu muito errado. E o que mais dói na torcida palmeirense é que o Abel Ferreira vem insistindo nos mesmos erros desde a lesão do Dudu. De lá pra cá, o Palmeiras tem um aproveitamento de 33%, baixíssimo, né? Não precisa nem falar. E é o pior momento ofensivo do Palmeiras desde que o Abel Ferreira pisou no Brasil. Nos últimos 7 jogos, o Palmeiras só marcou 3 gols e também não vive um ótimo momento do Campeonato Brasileiro. Aliás, bem longe disso, né? É só a gente olhar por esses resultados e a tabela de classificação. O Palmeiras saiu da 2ª colocação pro 4º lugar. O Abel tinha um problema na ponta direita e com essa escalação e formação tática que ele mandou a campo nos jogos antes de enfrentar o Boca Juniors, ele conseguiu criar outros 2 problemas rapidinho mesmo. O problema na lateral direita, porque o Marcos Rocha tá pra fazer 35 anos em dezembro e não tem mais vitalidade pra bater na linha de fundo do ataque e voltar pra marcar toda hora, e na ponta esquerda, porque o Arthur simplesmente nunca jogou assim na carreira. Beleza, depois então de 4 jogos com um único gol marcado e incríveis 141 cruzamentos em direção à grande área, o Abel Ferreira enfim resolve mudar o time, mas ele não muda as peças não, ele só muda a disposição tática, e isso foi outro erro que ele cometeu. O Arthur volta a atuar pelo lado direito, mas muito mais centralizado do que ele gosta e tá acostumado, bem pertinho do Rony, exatamente como eu tô mostrando aqui pra vocês, até porque o Mike é quem fez esse corredor pelo lado direito. Resultado disso, o Arthur perdeu a principal característica dele, que é sair da ponta direita pro meio, e pra mim, uma coisa que pouca gente tá falando, mas que matou a criatividade do time do Palmeiras. O Veiga passou a cair mais pro lado esquerdo, e eu nem preciso te falar, agora já focando na linha defensiva do Palmeiras, que o Marcos Rocha nunca foi zagueiro, e o gol do Boca Juniors sai justamente quando o Rocha tá ajudando a pressionar a saída de bola do adversário. O Gomes tem que sair para fazer a cobertura no Merentiel e toma um drible completamente desconcertante, o Murilo faz o balanço para ocupar o espaço no meio da área e o Cavani fica completamente sozinho no segundo pau. Aí então, depois de 135 minutos jogados na lata do lixo de uma semifinal de Libertadores, ele resolve fazer outras 2 mudanças de esquema e das peças que estavam em campo. Kevin no lugar do Marcos Rocha e Endrick no Arthur. Claro, né, que o Kevin não entrou na lateral, mas o Mike volta para a função dele de origem, e inclusive depois dessa alteração demorou só 10 minutinhos para ele finalizar a primeira e a única vez dele na partida, associando com esses caras aqui do lado direito, invadindo a grande área. Mas por que isso? Porque ele é um lateral que chega bem na grande área e não um ponta ou meia direita. O Kevin foi ali para a ponta esquerda, mas também com liberdade para inverter com o Endrick, a gente já vai falar sobre isso, e além das 2 finalizações, ele infernizou a vida dos defensores do Boca Juniors na saída de bola. Venceu quase 70% dos duelos pelo chão e ainda cavou a expulsão do Marcos Rojo. Agora a gente tem que falar do Endrick, né? O jogador do Real Madrid que o Palmeiras tem no seu banco de reservas. É incrível, com 16 ações na bola, ele deu um passe decisivo, uma finalização de letra que foi parada por uma ótima defesa do Romero. O Palmeiras passou a produzir tanto ofensivamente que é até meio injusto que o gol tenha sido do Piquerez e ainda com um desvio, mas mesmo assim, depois disso, com as entradas do Flaco Lopes, que eu prefiro nem comentar, e o Luiz Guilherme, que mostrou que merece sim mais oportunidades nesse time, o Palmeiras sufocou o Boca a ponto de eu vir aqui te dizer que a virada era merecida, mas o cara do jogo, assim como seria nas cobranças de pênaltis com 2 defesas, foi o Romero. Não tem jeito, aquela defesa na bike do Rony foi um negócio espetacular. Dito tudo isso, a culpa pela eliminação não pode só recair sobre o Abel Ferreira. Você sabe por que eu tô te falando isso? Porque o técnico do Palmeiras teve pouco mais de um mês para encontrar uma alternativa pro jogo mais importante do ano. Por outro lado, a diretoria do Palmeiras, na figura principalmente da presidente Leila Pereira, sim, ela mesma, teve 2 janelas de transferências para repor a saída, simplesmente do melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado e do melhor
melhor volante do Brasileirão em 2022. Contando com esses dois que foram negociados com o Forest da Inglaterra, né, só esses dois caras, mais de uma dezena de jogadores deixaram o Palmeiras da temporada 2022 para 2023. Se a gente for analisar os reforços do Palmeiras nessa temporada, só um único cara chegou para de fato reforçar o elenco comandado pelo Abel Ferreira. E eu tô falando obviamente do Arthur, e eu nem vou entrar no mérito aqui que ele não tem as mesmas características do Gustavo Scarpa. Até porque o Richard Rios, sim, ele chega do Guarani, mas ele não chega para suprir a ausência do Danilo, e sim para suprir a ausência do Atuesta, que não estava entregando absolutamente nada pelo Palmeiras e se lesionou para perder o resto da temporada. Olha, eu não sei vocês, mas eu pelo menos me recuso a acreditar nos teóricos da conspiração, nos apocalípticos que dizem que o Abel Ferreira odeia a base do Palmeiras, que o Abel boicotou esse ou aquele jogador por pura e simplesmente birra. Eu não acredito nisso, mas sim, o Abel Ferreira errou ao não escalar os jovens, a não confiar nesses moleques, como ele mesmo já tinha confiado na Libertadores de 2020, contra o River Plate, fora de casa, em Avejaneda, que os moleques comeram a bola. Foi a presidente do Palmeiras que optou por acreditar em um conto de fadas, no fantástico mundo de Leila Pereira, gente. O Palmeiras já ganhou 2 taças esse ano e tá tudo bem.